Eu sou Miriam Camargo Felício, doutoranda do Programa de Ciências Ambientais da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Campus Sorocaba. Hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto nesse artigo, nesse pequeno resumo para vocês. O título do meu projeto é Levantamento e Avaliação das Câmaras Técnicas dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo. Bom, os comitês de bacias hidrográficas, como órgãos colegiados e consultivos e deliberativos, eles garantem 3 características fundamentais previstas na Política Estadual de Recursos Hídricos pela Lei 7663 de 91: a descentralização, a participação e a integração. Esses organismos, eles estão inseridos nas unidades de gerenciamento de recursos hídricos, as UGRs, e são responsáveis por garantir a qualidade e quantidade de água de acordo com as necessidades dos seus usuários. Os comitês de bacias hidrográficas, eles podem criar câmaras técnicas, e isso está previsto na Política Estadual de Recursos Hídricos. Essas câmaras técnicas têm caráter consultivo, e têm como principal objetivo o tratamento de questões específicas de interesses para o gerenciamento de recursos hídricos. São fóruns de discussões e debates sobre as questões técnicas pertinentes ao gerenciamento de recursos hídricos. Eles resultam, então, na emissão de pareceres para embasamento das deliberações que norteiam a gestão. O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento e avaliação das câmaras técnicas que compõem os comitês de bacias hidrográficas do Estado de São Paulo e analisar a formação desses grupos. Bom, para isso, foram realizados, então, uma pesquisa documental e bibliográfica. Foram levantados os últimos relatórios de situação emitidos nas 22 UGRs e selecionadas as UGRs estaduais. A maioria dos documentos analisados foram datados de 2019 ano base 2018. Porém, alguns dados de algumas UGRs não puderam ser realizados nesse mesmo ano, pois não foram disponibilizados no site oficial do portal do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Para a avaliação crítica dessas câmaras técnicas, foram definidas 3 categorias de análise: nomenclatura, atuação e estrutura das câmaras técnicas. A nomenclatura foi avaliada por meio da variação dos nomes de cada câmara técnica, que se enquadravam numa mesma categoria temática. A atuação e a estrutura foram verificadas pelo quantitativo de reuniões oferecidas e número de câmaras técnicas dos comitês de bacias hidrográficas. Bom, como resultado, nós tivemos então 82 câmaras técnicas com terminologias variadas. As câmaras técnicas que se enquadravam numa mesma categoria temática dos comitês de bacias hidrográficas foram as de planejamento, educação ambiental e saneamento, representada 20, 19 e 10 câmaras técnicas, respectivamente. Como resultado, tivemos 82 câmaras técnicas cadastradas no estado de São Paulo. As câmaras técnicas que se enquadram numa mesma categoria temática nos comitês são a de planejamento, educação ambiental e saneamento, sendo que a de planejamento nós tivemos 20 câmaras técnicas, educação ambiental 19 e saneamento 10. A padronização da nomenclatura dessas câmaras técnicas é um fator importante que pode facilitar a integração e a comunicação entre os organismos dos diferentes comitês de bacias hidrográficas. Nessa figura do banner, vocês podem acompanhar que a maioria dos comitês de bacias hidrográficas possuem 4 câmaras técnicas. Elas representam 50%, então, dos comitês. O comitê da UGR número 5, vocês conseguem perceber que tem o maior número de câmaras técnicas, possuem 12. Isso se dá porque a UGR 5 ela foi a primeira do estado de São Paulo a ser implementada em 93. Isso garantiu uma estrutura bem consolidada ao longo dos anos. Outro ponto importante que merece destaque diz respeito ao número reduzido de câmaras técnicas em 3 comitês de bacias. A UGR 19, por exemplo, adotou um procedimento de redução de suas câmaras técnicas a partir de 2013. A justificativa apresentada em seu relatório de situação apontou a eliminação de temas que foram solucionados e a equipe reduzida de coordenação da Secretaria Executiva, como elementos motivadores para a definição da quantidade de câmaras técnicas.
A análise do número de reuniões permite observar que 3 delas não se reuniram no analisado, sendo as câmaras técnicas de agroecologia e sistema agroflorestais, águas subterrâneas e outorgas e licenças. Em contrapartida, outras câmaras técnicas se destacam positivamente, podendo ser citada a de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. Alguns autores destacam sobre a necessidade de uma câmara técnica para a resolução de conflito ou da definição de procedimentos para a arbitragem de conflitos nas áreas de atuação dos comitês de bacias hidrográficas. O estado de São Paulo vive nesse contexto de conflitos e disputas e seria importante nesse sentido. O contexto apresentado, então, indica uma nomenclatura e atuação e estrutura bem heterogênea das câmaras técnicas nos comitês de bacias hidrográficas, de maneira que se torna necessária a adoção de medidas que permitam o fortalecimento desses ambientes, quanto à adoção de uma nomenclatura padronizada, a definição de um plano de ação estruturado com a previsão mensal de reuniões, a definição de quantidade mínima de câmaras técnicas que abordam questões comuns e básicas aos comitês de bacias, a inserção de uma câmara técnica específica para a resolução de conflitos e 5, aos mecanismos de divulgação e comunicação para maior acessibilidade de informações técnicas. Bom, concluindo então o projeto, nota-se que há uma necessidade de intensificar as ações de integração e comunicação para o fortalecimento e estruturação das câmaras técnicas, bem como a elaboração de um plano de trabalho a fim de diminuir a heterogeneidade de atuação entre os organismos consultivos. Eu finalizo a apresentação agradecendo a todos os componentes do Congresso. Um grande abraço, até mais. Olá a todos, meu nome é Miquel Lima Duarte, sou doutorando em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual Paulista, campus Sorocaba. Eu irei apresentar para vocês o trabalho sob título Avaliação do desempenho de métodos de aprendizagem de máquina para a previsão de incêndios em área de proteção. Pois bem, sabemos que os incêndios florestais são eventos globais que podem se originar de forma natural, acidental ou proposital. Eles afetam o homem e ao meio ambiente em função da grande quantidade de poluentes que são emitidos à atmosfera. Além do mais, esses eventos eles podem se intensificar nas próximas décadas em função das mudanças climáticas e do aquecimento global. Dessa forma, o mapeamento, o zoneamento, bem como o desenvolvimento de métodos para a previsão desses incêndios é de suma importância, uma vez que possibilita a minimização desses impactos, bem como a adoção de medidas com vista à contenção desses eventos. Dessa forma, esse trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho de 2 métodos de aprendizagem de máquina associado a dados obtidos por sensoriamento remoto na previsão de incêndios em uma área localizada na região norte do estado de Rondônia. A área de estudo compreende a terra indígena Caripuna e a unidade de extrativista Jaci-Paraná, ambas localizadas próximos ao município de Porto Velho, no estado de Rondônia. Essa região vem sofrendo nas últimas décadas com o aumento de focos de incêndio florestal, muito associados em função do avanço das atividades agropecuárias desenvolvidas na região, como é possível observar na figura que expressa a imagem de ocupação da terra, bem como na figura ao lado indicando a ocorrência de focos de incêndio para a região para o ano de 2018. Então é possível perceber uma grande quantidade de focos de incêndio nessa região. Neste caso, para a implementação dos algoritmos para tentar prever esses eventos, foram selecionados alguns fatores que podem influenciar a ocorrência desses eventos, tais como fatores ambientais e também fatores antrópicos. Dentre eles foram obtidos a precipitação, a partir de dados do sensor GPM, a temperatura a nível do solo, a partir de dados obtidos pelo sensor MODIS, a umidade do ar, que foi obtida a partir de dados do GLDA-NASA, bem como a temperatura do solo e a umidade do solo, que foi obtida a partir da mesma base de dados, o índice de vegetação por diferença normalizada foi obtido também a partir dos dados do MODIS, número de dias sem chuva, proveniente da base de dados do INPE, distância de rodovias, que foi obtida a partir da vetorização de rodovias e vicinais, seguida pela interpolação por distância euclidiana, e os focos de incêndio, que são a classe alvo, ausência ou presença do foco,
que foi obtido a partir da base de dados do INPE. O primeiro passo, a partir da aquisição desses dados, foi a padronização deles com a mesma resolução espacial. Então, foi feita uma interpolação cartográfica com resolução espacial de 30 metros. Em seguida, esses dados em tipo raster foram convertidos para vetor tipo ponto para a implementação dos algoritmos de classificação. A implementação dos algoritmos de previsão desses incêndios foi realizada no software R. O primeiro passo nesse trabalho foi separar um conjunto de dados para treinamento, constituído por 70% da base, e o restante para dados de teste. Os algoritmos utilizados para a previsão desses eventos foram o Navy Bayes e o Deep Learning. O primeiro deles, o Navy Bayes, ele se baseia na probabilidade do teorema de Bayes para a classificação de um evento com base em dados a priori. Então, basicamente, esse algoritmo ele faz o treinamento de tabelas de probabilidade a partir de um conjunto de dados históricos. Em seguida, a partir dessas tabelas de probabilidade treinada, ele possibilita realizar previsões com base na probabilidade de ocorrência desses eventos no futuro. Já o Deep Learning, eles fazem parte das redes neurais artificiais e são especificadamente classificadas por possuírem mais de uma camada oculta. Neste caso específico, a rede neural implementada possui 6 camadas ocultas com 100 neurônios cada. Neste trabalho, a rede neural possui 10 entradas, seguidas por 6 camadas ocultas e apenas 2 saídas, a presença e a ausência do foco de incêndio. Basicamente, foi feito, com base nos dados de treinamento, o treinamento dos pesos para a ativação dessa rede neural. Em seguida, após o treinamento das redes neurais e do algoritmo Navy Bayes, foi realizado o teste a partir da base de teste, possibilitando avaliar o desempenho e sensibilidade dos classificadores. Como resultados, nós temos a figura 2, que expressa a curva ROC, bem como o AUC e a acurácia balanceada. Sobre a curva ROC, expressa pelas linhas em verde e azul, quanto mais próximo essas linhas estiverem da extremidade esquerda superior, melhor é o classificador, melhor é o desempenho do classificador. Por outro lado, quanto mais próximo estiver do canto direito inferior, pior é o desempenho. E se essa linha da curva ROC estiver sobre a reta central, esse classificador pode ser considerado como randômico, como totalmente aleatório. Neste caso, como podemos observar, os classificadores implementados apresentaram bom desempenho, pois estiveram mais próximos ao canto esquerdo superior. Entretanto, apenas visualmente não é possível identificar quais desses classificadores possuíram um melhor desempenho. Um indicador que pode responder essa pergunta é a área sobre essa curva, a área sobre as curvas da curva ROC, que é representado pela AUC. Com base nesse indicador, o Navy Bayes ele apresentou um melhor desempenho, pois apresentou um AUC de 0,84, enquanto que o Deep Learning apresentou um AUC de apenas 0,82. A figura 3A ele mostra essa síntese, em suma, do desempenho dos classificadores, dando logo ênfase ao melhor desempenho observado para o Navy Bayes neste estudo específico. Já a figura 3B ele mostra a contribuição de que cada parâmetro de entrada contribuiu com os classificadores. Em relação ao Deep Learning, o parâmetro que mais contribuiu para o modelo diz respeito à umidade do solo, seguida pela latitude e longitude, enquanto que o parâmetro que influenciou de menor forma no classificador foi o dia sem chuva. Já para o Navy Bayes, o parâmetro que mais contribuiu foi justamente o número de dias sem chuva, seguido pela umidade do solo, umidade do ar e temperatura do solo. Em suma, o desenvolvimento deste trabalho possibilitou indicar que é possível prever a ocorrência desses focos de incêndios pontuais na região a partir de métodos de aprendizagem de máquina associado a dados obtidos por sensores orbitais. Esses algoritmos também eles podem ser substancialmente melhorados a partir do momento que os dados de entrada também possuírem melhores acurácias, melhores resoluções espaciais. Além do mais, esses algoritmos também podem ser refinados
pela adição de hiperparâmetros, possibilitando as melhores classificações. Eu quero agradecer à Universidade Estadual Paulista, o Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais, o Laboratório de Geoprocessamento e Modelagem Matemática Ambiental, bem como a CAPES pelo auxílio financeiro concedido. O meu muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Fabrício Furtado de Souza, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em Genética e Melhoramento e doutorado em Engenharia Florestal. Estou aqui hoje no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente para apresentar o trabalho Diagnóstico Quali-Quantitativo da Arborização de Marilândia, distrito de Itapecerica, Minas Gerais. Para fazer a apresentação, vou compartilhar com vocês o banner do trabalho. Então, o trabalho chama-se Diagnóstico Quali-Quantitativo da Arborização de Marilândia, distrito de Itapecerica, Minas Gerais. Ele foi realizado pela Rosa Maria das Graças, ex-aluna do curso de Ciências Biológicas da UENG, Unidade de Divinópolis, por mim e pelo professor Alisson Rodrigo. Além das funções paisagísticas, a arborização urbana proporciona inúmeros benefícios à população, tais como sombreamento, proteção contra a ação do vento, diminuição da poluição sonora, absorção de parte dos raios solares, ambientação à permanência da fauna urbana, diminuição da poluição atmosférica, absorção de poeira e sólidos em suspensão e melhoria da saúde física e mental da população. Mas, para que a arborização tenha todos esses benefícios, consiga promover todos esses benefícios ao ecossistema urbano, é essencial que essa arborização seja adequada à situação da cidade. Então, ela seja adequadamente planejada, adequadamente implantada e adequadamente mantida. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar o inventário da arborização urbana de Marilândia, que é um distrito de Itapecerica. A metodologia utilizada foi o inventário do tipo total, também chamado de inventário qualitativo do tipo censo, no qual foram amostradas, no caso não foi uma amostra, foram inventariadas todas as árvores do município. Os dados foram coletados adaptando-se metodologias propostas por outros autores. Então, adaptado da metodologia de Melo, Lira, Filho e Rodolfo Júnior, foi feito um questionário no qual identificava-se a localização da árvore, características de família, espécie, fitossanitária e problemas de raiz, características do meio onde a árvore estava, tipo fiação e drenagem, e as necessidades de manejo, de poda e de remoção. Da metodologia proposta por Rodolfo Júnior e outros, foram avaliados problemas de raiz e necessidade de poda. Da metodologia proposta por Silva, Paiva e Gonçalves, foi avaliado a condição da fiação, condições fitossanitárias e o índice de condição geral de árvores. E de Pivetta e Silva Filho, necessidade de remoção das árvores. Como resultado desse inventário, foram identificados 664 indivíduos, sendo que 12 indivíduos não se conseguiu identificar a espécie ou a família. Desses 664 indivíduos, eles estavam distribuídos em 40 famílias, 80 gêneros e 99 espécies. As famílias com maior número de indivíduos foram a Fabácea, Cesalpínide, Morácea, Bignoniaceae, Aracácea, Fabácea mimosoide, Anacardiácea, Mirtácea e Euforbiácea. As espécies mais frequentes na arborização foram Murraia panicátala, que é a murta de cheiro, ela apresentando 84 indivíduos identificados, Licânia tomentosa, que é o oiti, com 76 indivíduos identificados, Duranta repens, que é o pingo de ouro, com 50 indivíduos identificados,
Ligustrum lucidum, que é o alfeneiro da China, com 50 indivíduos identificados, e a mangífera índica, que é a manga, com 27 indivíduos identificados. Então, dessas 5 espécies mais frequentes, apenas Licânia tomentosa, o Oiti, é uma espécie nativa. Todas as outras são exóticas. Quando avaliou-se problemas apresentados pela arborização, com relação à impermeabilização do entorno da árvore, com relação a impedimentos de drenagem, o que nós tivemos? Foram identificados 38 indivíduos com problemas de drenagem, o que equivale a 5,7% das árvores identificadas. Com relação à necessidade de manejo, foram identificados 13,1% dos indivíduos, o que equivale a 87 indivíduos, sendo que desses, 50,1% precisavam de poda leve, 7,1% poda pesada ou drástica, e 0,9%, quase 1%, de remoção. Com relação a problemas de raízes, nós identificamos 33 indivíduos, o que equivale a 5%. Desses, 1,5% apresentou apontamento de raiz, 1,3% quebrando a calçada e 2,1% destruindo a calçada. Com relação a problemas de fiação, nós identificamos 84 indivíduos, que equivale a 12,7% dos indivíduos. Desses, 5,6% de problemas de fiação acima da copa, 1,2% com problemas de fiação abaixo da copa e 5,9% de fiação no meio da copa. Com relação à origem das espécies inventariadas, 178 indivíduos, que corresponde a 26,8% do total, foram classificados com espécies nativas, e 486, que equivale a 7,2%, como exóticas. Então, nós temos muito mais indivíduos de origem exótica do que nativa na arborização em Marilândia. Obteve-se também o índice de condição geral das árvores, que foi 1,4. Com isso, podemos afirmar de forma geral que a população arbórea e arbustiva de Marilândia apresenta condições fitossanitárias adequadas. Com relação às conclusões do trabalho, nós temos que a arborização de Marilândia é diversificada, no entanto, verificou-se a necessidade de melhorias que incluem a implantação de mais espécies nativas e um manejo de poda que proporcione características morfométricas adequadas ao ambiente urbano. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Fuso, eu sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade de Frutal, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise Ambiental do Uso da Terra, por meio de imagens de satélite e o modelo LCM, né, do software Idris e Taika. Esse trabalho, então, ele está sendo apresentado na 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Então, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês da importância, né, da aplicação desse tipo de pesquisa, principalmente porque nos últimos anos, né, as geotecnologias, elas vêm ganhando espaço e vêm se aprimorando, né, com várias pesquisas em várias áreas do conhecimento. Então, a aplicação desse tipo de estudos voltados, né, para análise de cobertura do uso da terra, ela se faz importante, né, se mostra importante, principalmente em locais que sofrem constante interferência antrópica, né? Por conta disso, então, essas ferramentas, elas conseguem analisar quais foram essas modificações ocorridas ao longo dos anos, e é possível, então, fazer uma análise temporal e identificar, né, monitorar quais foram essas modificações. Então, com isso, o objetivo desse trabalho
foi analisar e mapear as modificações ocorridas no uso da terra na zona de amortecimento da Estação Ecológica de Assis, São Paulo, no período de 17 anos, sendo que o primeiro ano analisado foi o ano de 2000 e o segundo ano analisado o ano de 2017. E isso foi feito por meio de imagens orbitais, né, e com o auxílio da ferramenta LCM do software Idris Tiger. Então, essa ferramenta LCM, né, que significa Land Chandler Modeler, ela é uma ferramenta, né, que já vem disponível dentro do software Idris, e é através dela, né, que é possível fazer essas comparações, né, ver quais foram as diferenças, né, ocorridas de um ano para outro de forma conjunta, né. Então, essa é a vantagem de utilizar essa ferramenta para esse tipo de análise. E para isso, então, a gente segue o fluxograma, né, metodológico mostrado aí na figura 1, que ele vai mostrar mais ou menos, né, de forma geral, o passo a passo que foi feito, né, na obtenção dos dados e processamento das informações. Então, a princípio, foram utilizadas imagens de satélite, né, do Landsat 5 e do Landsat 8, isso respectivamente para cada ano, para o ano de 2000 e 2017. A partir da obtenção, né, dessas imagens e o banco de dados, então, foi criado, e essas imagens, então, passaram, né, para um processo de processamento de imagens. Então, primeiro foi feita a composição RGB, né, que é a composição colorida da cor natural. A partir disso, então, foram processados também a imagem de NDVI, que é um índice de vegetação, onde ele vai destacar principalmente as áreas verdes, né, da região analisada. Então, a partir disso, né, dessa identificação dessas áreas verdes, passou-se, então, a fazer o destaque dessas áreas em relação ao seu entorno, né, que foi dentro dessa zona de amortecimento, que é essa zona de amortecimento que vai, respectivamente, dar a resposta de interferência na estação. Então, foi criado um buffer de 10 quilômetros, de acordo com a resolução CONAMA, para identificar essas áreas. Então, foram feitas o mapeamento, né, dos polígonos de cada alvo na superfície, né? Esses polígonos eles foram feitos de forma vetorial, manual, né? Então, isso foi feito à mão, identificando, né, cada alvo na superfície. A partir do momento que eu tive o mapa de uso pronto, essas duas informações, né, os 2 anos, eles foram processados, então, dentro do software Idris, do modelo LCM, e foram cruzadas, então, as informações para a gente ter uma ideia, né, de quais foram essas modificações ao longo desse período. Então, na figura 2, é possível analisar os 2 anos, e a legenda, né, ela vai indicar quais foram os ganhos e perdas que teve ao longo, né, desse período analisado. Então, com isso, a gente vê que houve várias modificações, principalmente em relação à pastagem, né, de um ano em relação ao outro. Na própria estação, né, houve também ganho de área, né? E quando a gente tem, então, os mapeamentos dessas duas regiões, quando a gente cruza esses 2 mapas, é possível a gente chegar a um gráfico como a figura 3 mostra, né? Que é um gráfico de ganhos e perdas obtidos através do LCM. Então, com isso, a gente tem o que ganhou e, tipo, o que aumentou e o que diminuiu, né? De um ano em relação ao outro. Então, a gente vê grande destaque mesmo em relação à pastagem, a cultura temporária, a mata ciliar. E isso, então, a gente consegue analisar e ver quais foram, né, os ganhos e perdas para essa região de acordo com o ano analisado. Então, concluindo, então, que a gente pode concluir que essas análises dessas imagens, né, feitas, né, baseado nessas imagens de satélite, é possível, né, a gente identificar
alvos na superfície que vem sofrendo, né, ao longo dos anos, interferências. Então, essas novas condições, né, elas acabam colocando em risco, né, a sobrevivência das espécies aos fragmentos, né, em relação aos fragmentos que ainda existem, né, nessa região, ou seja, na própria unidade de conservação, né. Então, a zona de amortecimento, ela exerce, né, essa influência no entorno da estação, da unidade, né, pois ela é responsável, então, por preservar todo esse manancial, né, que existe ali. E quando a gente trabalha com essas imagens, então, a gente consegue fazer esse monitoramento de forma útil, gratuita e hábil, né, para que possa servir de apoio, então, à tomada de decisão e aos gestores, né, e planejadores ali que trabalham, né, e aplicam suas pesquisas nessas regiões. Então, basicamente é isso. Eu estou aberta, né? Estou disponível para qualquer dúvida através do e-mail que está disposto aí no pôster. Então, espero que tenham entendido. É isso. Boa tarde. Olá, meu nome é Milena Penapoloni, sou aluna de mestrado na PUC Campinas, no programa de pós-graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana. Este trabalho teve contribuições da professora Cláudia Cotrim Pesuto. Este trabalho tem como título Influência da temperatura superficial em materiais de superfícies verticais. Devido à crescente urbanização, a população aumenta e a qualidade de vida dos cidadãos, bem como o meio urbano, sofre diversos impactos. Entre eles, a diminuição da porcentagem de vegetação, aumento da poluição do ar e da água, alterações climáticas, diminuição da umidade e o aumento da temperatura do ar, ocasionando assim uma maior demanda de energia. Trabalhos da área de conforto, como o Oshapar 2017, indicam que os materiais aplicados em superfícies verticais influenciam na temperatura do ar e no conforto térmico urbano. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi investigar o desempenho dos materiais de superfícies urbanas com ênfase na refletância solar e a temperatura de superfície. Assim, como metodologia, para o estudo foram selecionadas 6 amostras de superfícies verticais de diferentes cores e rugosidades. Formou-se então 2 grupos, um de pedras naturais e um com pastilhas. Utilizou-se o equipamento espectrômetro portátil Alta 2 para medições da refletância solar. As coletas foram realizadas em 3 pontos de cada amostra, adotando o valor médio, conforme a metodologia dos trabalhos de Santos e colaboradores 2009. Em relação às temperaturas superficiais, utilizou a câmera termográfica. As fotos foram realizadas no período de 24 horas, durante um dia estável de verão e sem precipitação. As amostras foram expostas em locais ao ambiente externo, aberto e sem obstrução. Quanto aos resultados, a tabela 2 ela apresenta os valores obtidos de refletância e absortância solar medidos com o Alta 2. Podemos observar que o grupo de pedras naturais variam a partir de 27,8. Em contrapartida, as pastilhas iniciam com 43,3. O gráfico da figura 1 apresenta a variação da temperatura superficial, no intervalo das 6 às 21 horas. No período diurno, destaca-se que as pedras naturais branca mesclada e pastilha branca apresentam uma tendência de comportamento mais eficiente, com menores temperaturas, registrando 50,6 graus Celsius. Desta maneira, pode-se concluir que a refletância solar dos materiais influencia na temperatura de superfície. Observou que quanto maior a refletância solar da amostra, menor a temperatura de superfície no horário de aquecimento. Em relação às temperaturas mínimas, as amostras apresentaram comportamentos semelhantes no resfriamento noturno, independentemente da refletância solar.
Assim, a pesquisa reforça a importância da escolha adequada dos revestimentos verticais e externos, que podem contribuir para potencializar o conforto térmico da edificação. Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES. Agradeço também a reitoria da PUC Campinas e a minha coordenadora, professora Cláudia Cotrim Pesuto. Bom dia a todos. Meu nome é Daniela Fuso, sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu vim aqui, então, para apresentar esse pôster, né, referente, então, ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Então, o título desse trabalho é Espacialização do Balanço Hídrico Climatológico Espectral em Bacia Hidrográfica. Então, a vantagem de trabalhar com esse tipo, né, de pesquisa é que a gente passa a utilizar, então, dados espectrais, ou seja, dados obtidos através de satélites meteorológicos, ao invés de trabalhar somente, né, com dados de estações meteorológicas convencionais de superfície. A vantagem disso é que, por trabalhar, ou por se tratar de uma área muito grande, né, se fosse somente utilizar os dados para fazer essa espacialização, né, do balanço hídrico, se fosse para usar só os dados de superfície, teria que ter várias estações, né, distribuídas ao longo da área analisada. No caso da utilização de dados espectrais, essa cobertura, né, ela já é um pouquinho maior por conta de a gente conseguir atribuir dado por pixel, né? Então, a gente tem essa informação pelo tamanho do pixel, e com isso, então, a área, né, de abrangência se torna maior, né? A área de cobertura, né, por esses dados se torna maior. Então, esse trabalho, né, ele tem essa preocupação em trazer um pouquinho das geotecnologias, né, para tentar melhorar esse monitoramento, né, e essa análise desses dados que anteriormente eram feitos somente com dados de estação convencional. Então, o uso das geotecnologias, elas vem crescendo, né, nos últimos anos, em várias áreas do conhecimento, e devido também ao seu baixo custo, né, de operação, e que ele pode ser utilizado em várias áreas, né, do conhecimento. As aplicações, né, que são voltadas às análises de bacias hidrográficas, elas possibilitam, então, segundo Lima et al., uma visão sinótica de toda a bacia, né, e pela capacidade de integração e cruzamento desses dados que podem ser obtidos através de diferentes fontes, né? Então, essa é uma das vantagens. E com isso, então, o objetivo desse trabalho foi mapear os valores de déficit e excedente hídrico obtido por meio do balanço hídrico climatológico espectral na bacia hidrográfica do Rio Pardo, né, no estado de São Paulo. Então, para isso, a metodologia que foi desenvolvida, então, a princípio foi de acordo com esse fluxograma, né, que eu coloco aqui como metodologia, que dá para acompanhar bem, né, o processo metodológico dessa pesquisa. Foi primeiro, então, obter os dados, né, da bacia, que foi através de imagens, né, de SRTM, e os dados de ECMWF, que é um modelo global, é um modelo climatológico global, onde ele faz uma junção, né, de de alguns satélites meteorológicos em órbita, e aí, através de modelagem, ele junta, né, ele agrupa essas informações, lançando um dado só. E aí ele disponibiliza isso gratuitamente, né, em tipos de informações, né? Então são disponibilizados várias variáveis climáticas, né? Que a gente pode utilizar e aplicar de acordo com aquilo que for de interesse. No nosso caso, foi o balanço hídrico.
Depois de analisado, então, de baixar os dados do SRTM, né, que é um satélite, são as imagens que a gente consegue de superfície, foi feita a delimitação da bacia e dos cursos d'água, no caso a bacia do Rio Pardo. Foi feita, né, a extração dos dados de temperatura e precipitação, que foram esses dados, então, a partir do momento que eu tive esses dados, eu substituí essa informação, então, no cálculo do balanço hídrico convencional e rodei, então, né, foi rodado o balanço hídrico para o ano de 2015 e 2016, nesse caso, para toda a bacia, para tentar identificar, então, áreas, né, com excedente e déficit hídrico durante esse período, né. Depois disso, então, foram espacializadas essas informações, foram feitas validações e foram refeitos, então, por último, né, um mapeamento para que essa informação ela fosse disponível, né, e de uma forma de mapas temáticos, né, para que o indivíduo final consiga entender melhor, né, do que se trata. Então, esse foi todo o procedimento, né, de forma geral, né, metodológico, que utilizamos para essa pesquisa. Essas informações, então, do satélite ECMWF, ele vem em formato de pixel, de aproximadamente 0,25 graus por 0,25 graus, e aí a gente consegue, então, mapear toda a área. Então, como resultado, se for observar aqui nessa figura 2, nós conseguimos ver todos os pontos, né, de informação que foram obtidos, dando para ter uma cobertura completa da área de estudo, né? Esse é o limite, então, na figura 2, desculpa, é o limite da bacia, né, da bacia todo, e os pontos de coleta de informação por pixel, né? Então, esses pontinhos é o ponto central de cada pixel analisado. E aí, então, foi rodado o balanço hídrico climatológico de Source Mother, que foi utilizado, né? E esse balanço hídrico, então, ele me dá as informações, então, de superfície. E aí, nessas outras duas figuras, eu consigo analisar bem e ver como que foi a distribuição, né, desses déficits e desses excedentes nessas duas imagens, né, tanto para 2015 quanto para 2016. Então, esses foram os resultados obtidos com essa pesquisa. Então, é possível observar que com a obtenção desses valores, né, desses dados, o conhecimento, né, dos valores de déficit e excedente, associado às técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, elas podem proporcionar, então, um subsídio, né, que vai fundamentar, então, a tomada de decisão e vai ajudar no planejamento e no manejo, né, de uso racional desses recursos hídricos. Então, a minha pesquisa é essa, estou disponível, né, para qualquer dúvida, através do meu e-mail, que está disposto aí no pôster, tá? Obrigada, e é isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Roberto Belo, sou graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e atualmente sou bolsista CAPES do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas da Universidade Sesumar, a Unicesumar em Maringá, Paraná. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente e que teve como título o uso de protozoários no monitoramento ambiental, uma análise cienciométrica. Esse trabalho contou com a participação da aluna Isabela Machado de Moraes, que também é bolsista do programa, e teve como orientação o professor Dr. Luiz Felipe Machado Velho, que também é pesquisador do programa e pesquisador do Instituto Sesumar de Ciências, Tecnologia e Inovação, o I7. E antes de começar a minha apresentação, eu queria falar para vocês rapidinho o que são os protozoários. Os protozoários são animais unicelulares e heterotrófos. Eles são divididos em 4 grupos: os ciliados, os flagelados, os rizópodos e os esporozoários.
Geralmente eles são de vida livre e são encontrados com maior abundância nos ambientes aquáticos dispersos ali pela coluna da água. Também são encontrados no solo, no material orgânico em decomposição e às vezes até como parasitas. E esses animais eles são muito importantes para a alimentação dos peixes, principalmente na fase larval, não só dos peixes, mas também de alguns insetos. E também são usados para determinar a qualidade ambiental por terem um ciclo de vida rápido e serem sensíveis a mudanças climáticas. E agora eu vou colocar para vocês a minha apresentação. Então essa é a minha apresentação, é o meu trabalho. E eu queria começar falando para vocês da importância da pesquisa científica quando se trata da qualidade da água. Porque nós temos uma preocupação muito grande, né? Porque a água ela faz parte é muito importante para o ciclo da vida de todos os organismos vivos. E nesse contexto, o uso do protozoário para a determinação de qualidade ambiental tem aumentado significantemente devido ao que eu disse para vocês, a alta sensibilidade, a ampla variedade na ocupação de nicho e um rápido ciclo de vida desses organismos. E o objetivo desse trabalho foi desenvolver um estudo cienciométrico a partir de uma análise da produção científica relacionada ao uso dos protozoários como bioindicadores. E o que é essa análise cienciométrica? Bom, a cienciometria nada mais é do que uma ferramenta de análise que faz a avaliação de resultados e a sistematização de métodos. Não só o método, né, mas a metodologia, o tipo de abordagem, a área de estudo, visando contribuir com a quantificação e a qualificação do processo científico. Esse trabalho foi desenvolvido dentro da plataforma Web of Science e usou como descritores o termo protozoa e bioassessment, que eu vou mostrar para vocês aqui como ele foi desenvolvido com esse fluxograma. Então, a partir disso, né, entramos lá na plataforma, colocamos os descritores e encontramos 65 artigos publicados nessa área, né? Então, desses artigos foram feitos uma análise quantitativa e uma qualitativa. A quantitativa, analisando os organismos mais utilizados e o ecossistema de estudo. A quantitativa, o ano de publicação, o país, a área de estudo e o periódico. Com todos esses resultados, nós fizemos uma análise gráfica e chegamos a uma conclusão. Então, a partir dessa análise, nós podemos observar que houve uma predominância muito grande de artigos utilizando os ciliados como bioindicadores, principalmente os perifíticos e marinhos, né? A maior parte dos estudos desenvolvidos foram em ambientes marinhos devido aí a importância econômica, né, que esses ambientes apresentam por uma grande parte dos peixes, né, serem capturados em ambientes marinhos. Podemos observar também que houve um crescimento muito grande das publicações, sendo em 2016 e 2017 a maior parte dos estudos publicados, como eu mostro para vocês aqui com esse gráfico. Então aqui nesse primeiro gráfico, né, nós podemos observar as publicações no decorrer do tempo. E vale destacar que de 2003 a 2009 não houve nenhuma publicação dentro desse periódico. Mas em 2016 e 2017 aconteceu o maior número de publicação de artigos falando sobre o uso de protozoários como bioindicadores. E esses estudos, a maior parte deles foram desenvolvidos lá na China, com a maior parte deles acontecendo dentro de ambientes marinhos ou estuários, enfim, seguidos da Inglaterra, da Arábia Saudita, Coreia do Sul, e o Brasil acaba aparecendo aqui na 5ª posição com 3 artigos publicados. Quando nós olhamos para as áreas de pesquisa, nós vemos que a área de ciências ambientais e ecologia é a área que detém o maior número de publicação. E quando nós olhamos os periódicos publicados, nós percebemos que a Ecological Indicators e a Marine Pollution Bulletin, Environmental Science and Pollution Research são as revistas que mais publicaram esses tipos de artigos. Com isso, nós podemos concluir que a China é o país que detém a maior parte dos trabalhos publicados dentro da plataforma nos últimos 23 anos, que 2016 é o ano que teve a maior parte dos estudos publicados com bioindicadores e a maior parte desses estudos foram realizados em ambientes marinhos.
Predominantemente foram utilizados protozoários ciliados perifíticos como indicadores da qualidade ambiental e deixando como uma evidência a carência de trabalhos, apesar da eficácia da utilização desses organismos como bioindicadores. Isso deixa para a gente uma brecha para a pesquisa. E é o que vai acontecer, o que eu vou fazer, desenvolver a minha pesquisa da dissertação nessa mesma área, usando os protozoários como bioindicadores da qualidade da água. Então, essa é a minha apresentação. Eu queria deixar para vocês as referências que eu utilizei para ela e agradecer ao Unicesumar, à CAPES e ao CNPq pelas contribuições com a área acadêmica e com a área científica. Muito obrigado pela atenção de vocês e até logo! Olá pessoal, meu nome é Anderson Paixão. Atualmente sou aluno de doutorado no programa de Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou biólogo por formação e desde o início da minha carreira tenho trabalhado com o grupo taxonômico de aves, buscando entender como diferentes processos, em diferentes escalas, moldam os padrões de distribuição de espécies na paisagem. Aqui eu vou apresentar para vocês parte do meu mestrado, que foi realizado na Universidade Federal do Ceará, em que abordamos questões relacionadas ao processo de urbanização e desertificação. O trabalho é intitulado A Urbanização e a Susceptibilidade à Desertificação conduz à homogeneização biótica em áreas semiáridas, um estudo de caso com aves da Caatinga. As perturbações antrópicas, elas ameaçam a conservação da biodiversidade em todo o mundo. No que se refere às terras áridas e semiáridas, essa situação pode se tornar um pouco mais preocupante. Por quê? Durante muito tempo, essas áreas foram consideradas pobres e, por essa razão, poucos estudos e esforços foram concentrados nas suas áreas, o que representa uma baixa concentração de estudos historicamente. No que se refere na porção central do Ceará, os dois processos, urbanização e desertificação, eles vão atuar sobre a paisagem, modificando as suas características e, consequentemente, afetando os padrões de distribuição das espécies nativas. Em consequência disso, podem ocorrer perdas, recrutamento de espécies e modificação por outras espécies que vão ter maior afinidade pelo homem, como são as espécies exóticas. O objetivo desse trabalho foi investigar como processos antrópicos, ou aqueles processos que estão relacionados às ações do homem, que no caso aqui a urbanização e a desertificação, eles afetam esses padrões de composição das espécies de aves ao longo de gradientes de efeitos. Ou seja, locais onde vai haver uma maior intensificação do efeito, por exemplo, de urbanização e de desertificação, e locais em que há uma diminuição desses efeitos, ou eles são praticamente ausentes ou são ausentes. Nós realizamos 4 censos ou contagens de aves através do método ponto de escuta na estação seca. Foram observadas diferenças na composição de espécies em relação à riqueza ou número de espécies para cada um dos locais ao longo de cada um dos 2 gradientes. Para avaliar o esforço entre cada um dos locais em relação ao número de espécies observadas, foram utilizadas curvas de acumulação de espécies, que servem para prever o esforço realizado naquele local e estimar o quanto seria necessário para mostrar toda a riqueza ali presente. Nesse estudo, nós percebemos que o maior esforço possibilitaria observar mais espécies. Uma vez tendo feito essa pré-análise, nós desenvolvemos 2 outras análises estatísticas. Uma delas é a ordenação NMDS, utilizando o método de Bray-Curtis para observar dissemelhanças entre os 2 gradientes, urbanização e desertificação, e os locais dentro desses gradientes, que foram 4 níveis, tanto de urbanização quanto de desertificação. Então, essa estatística permitiu avaliar essas diferenças entre cada um dos locais dos 2 gradientes. Além disso, a gente utilizou uma permanova que permitiu avaliar se essas diferenças elas eram significativas, tanto entre locais quanto entre os gradientes. Entre os resultados que nós encontramos,
nós observamos que efeitos intensos de urbanização, eles tendem a segregar ou separar fortemente os grupos de aves entre os diferentes locais e gradientes. Ou seja, o local com a maior intensificação de urbanização, ele esteve distante de todos os outros locais. Ele era completamente diferente, como a gente pode observar na figura A. A gente tem em preto os pontos que representam o gradiente de urbanização e em vermelho o gradiente de desertificação. E a gente percebe essa diferença maior, esse afastamento maior dos pontos em relação ao processo de urbanização, enquanto de desertificação tendem a estar mais próximos ou aglomerados. Quando a gente olha para a figura B, a gente vê os pontos dos 4 locais diferentes no gradiente de urbanização. E a gente percebe que aqueles locais em preto e vermelho, que representam aqueles locais com a maior intensificação do processo de urbanização, eles foram diferentes daqueles mais distantes dos efeitos. Já na figura C, a gente observa que os 4 níveis, em relação aos efeitos, intensificação dos efeitos de desertificação, eles estiveram muito mais próximos e muito mais misturados entre si, podemos dizer assim. O que significa que esse processo ele não tende a segregar tanto os locais. Ele tende a gerar talvez alguma possível homogeneização, mas isso não foi tão evidente no trabalho. É possível também que uma outra resposta possa estar levando essas observações obtidas no estudo. As características da paisagem, estruturais da paisagem, nesses locais alterados e naturais, eles parecem exercer um papel fundamental em áreas áridas e semiáridas, como apontam muitos autores. Há controvérsias em que locais semiáridos, por exemplo, nos Estados Unidos, no Arizona, áreas de urbanização, elas tendem a acumular mais espécies que áreas naturais no período seco. Já em outros locais, é observado que áreas em processo de desertificação natural, eles tendem a acumular mais espécies. No entanto, no nosso estudo, as áreas mais urbanizadas e mais desertificadas, elas acumularam um menor número de espécies. Mas essas diferenças nas características, elas precisam ser melhor compreendidas para entender como outras características da paisagem, elas influenciam nesses padrões, influenciam nas distribuições das espécies e na composição final, local e em larga escala. Aqui nós sugerimos que trabalhos futuros eles considerem a cobertura florestal como um proxy para prever esses padrões. As respostas de grupos funcionais também podem permitir uma melhor avaliação sobre a atuação desses processos antrópicos de urbanização e desertificação sobre esses padrões observados em áreas semiáridas no Brasil. Eu quero agradecer aqui ao Programa de Ecologia e Recursos Naturais e ao Laboratório de Ecologia pela oportunidade do curso de mestrado, também aos amigos e familiares pelo apoio dado durante o desenvolvimento dessa pesquisa e do curso, assim também como a comunidade local, que permitiu a autorização da observação em suas propriedades e também pela sua atenção ao longo do estudo. Obrigado a todos. É isso. Boa tarde, meu nome é Guilherme Cardoso Vargas, eu sou graduando do curso de Biomedicina pela Universidade Positivo e meu trabalho é intitulado A Ecotoxicologia dos Defensivos Agrícolas em Abelhas, apresentado no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Em nossa introdução, trouxemos a importância das abelhas, um dos principais polinizadores de ecossistemas naturais e agrossistemas, os quais têm um papel fundamental para o desenvolvimento de plantas angiospermas e também na produção agrícola como um todo. Atualmente, no mundo inteiro tem se observado uma redução no número de colônias de abelhas e também o desaparecimento de algumas espécies nativas. Alguns especialistas vêm atribuindo esse fato a diferentes ações antrópicas, entre elas o uso de defensivos agrícolas. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, abordando uma visão ampla
dos efeitos ecotoxicológicos dos defensivos agrícolas nas abelhas. A nossa metodologia teve como finalidade realizar uma revisão narrativa da literatura por meio de bibliografias indexadas em bases de dados entre os anos de 2010 e 2020. Em nossos resultados, foi possível encontrar 20 trabalhos que retratavam esse assunto, e desses, 12 foram incluídos e 8 bibliografias foram excluídas por não atenderem os requisitos básicos da pesquisa. Nos dias atuais, sabemos que a redução da população das abelhas pode estar relacionada a diferentes fatores de estresse. Dentre alguns deles se destacam as queimadas, o manejo impreciso e a utilização indiscriminada de agrotóxicos e defensivos químicos. Segundo um levantamento realizado pelo Mapeamento de Abelhas Participativo no ano de 2016, as abelhas são muito suscetíveis à exposição a essas substâncias, e dentre elas, as principais que podem gerar efeitos tóxicos são os neonicotinoides. Alguns estudos também corroboraram a ideia de que atualmente os parâmetros para avaliação toxicológica dos defensivos agrícolas nas abelhas são insuficientes, visto que eles não avaliam a exposição crônica e também não levam em conta a diversidade de espécies existentes. No gráfico, podemos observar os principais defensivos agrícolas citados por seus efeitos ecotoxicológicos causados nas abelhas. Como podemos ver, os que mais se destacam são dois derivados de neonicotinoides, imidacloprid e tiametoxam, que geram efeitos de hiperestimulação no sistema nervoso central das abelhas, atrapalhando processos de aprendizagem e de memória olfativa, podendo comprometer a colmeia e a estrutura social da colônia como um todo. Os produtos utilizados na formulação dos defensivos agrícolas e metabólitos também que são gerados acabam sendo ingeridos pelas abelhas, né? E essa ingestão pode gerar efeitos sistêmicos ou em órgãos e tecidos específicos, levando a alterações em processos celulares normais, elevando a atividade da citocromoxidase e também ativando proteínas de estresse celular. Com isso, podemos concluir com o nosso trabalho a importância do desenvolvimento de novos métodos para a avaliação, a liberação e a classificação desses defensivos agrícolas, visto que os atuais critérios não abrangem a exposição crônica a essas substâncias e também não levam em conta a diversidade de espécies nativas de abelhas existentes. As nossas principais referências utilizadas foram essas, e o que tínhamos para dizer é isso. Muito obrigado. Olá, sou Letícia Medeiros de Araújo, mestranda do curso de Ciências Ambientais da Unesp Campus Sorocaba, e vou apresentar o trabalho intitulado Proposta para Habitação de Interesse Popular com estrutura de bambu guádua, em Rio Branco, Acre, a ser apresentado no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Agora eu vou compartilhar a tela do computador para a apresentação do banner a seguir. Apresentando o banner do trabalho completo, vou aplicar o zoom para introduzir o trabalho. Esse trabalho ele tem como cidade objeto de estudo Rio Branco, a capital do estado do Acre, com densidade demográfica de 38,03 habitantes por quilômetro quadrado, segundo dados do IBGE em 2018. Apesar dessa densidade demográfica não ser alta, comparados aos grandes centros urbanos, a cidade de Rio Branco ela sofre com um grande déficit habitacional. Por isso, a Prefeitura apresentou um projeto de habitação de interesse popular denominado Cidade do Povo em 2011. O presente estudo trabalhou uma tipologia arquitetônica desse projeto habitacional, propondo uma nova solução estrutural por meio de uso do bambu guádua como estrutura principal e as suas vedações. O objetivo desse trabalho foi propor uma substituição das estruturas convencionais pelo bambu
em razão da sua disponibilidade para a construção civil na Amazônia. O bambu guádua, ele é bastante abundante na região do Acre, né, na Amazônia brasileira. O aço utilizado na construção civil é importado dos grandes centros urbanos localizados na região sudeste brasileira, distante cerca de 3.000 quilômetros de Rio Branco. Consequentemente, a pegada de carbono da logística desses materiais torna-se uma das principais categorias de impactos ambientais do setor de construção civil na Amazônia. Para a metodologia, desenvolveu-se um projeto arquitetônico com base na tipologia do projeto Cidade do Povo, sem acréscimo de área construída. Trata-se de uma residência térrea geminada, portanto, contém 2 unidades habitacionais, que compartilham da mesma estrutura e mesma cobertura, com cerca de 40 metros quadrados. Foi feito o pré-dimensionamento dos pórticos estruturais de bambu, considerando o requisito de construção de bambu guádua angustifolia conforme título G12 do Regulamento Colombiano de Construção, em razão do Brasil não apresentar uma norma específica para construção com bambu. Nos resultados, tem-se o projeto com pórticos estruturais de bambu, na tipologia arquitetônica do projeto habitacional da Cidade do Povo. Para a mesma unidade habitacional, foi calculado o uso de 1.251,9 kg de vergalhão de aço a serem substituídos pelo bambu guádua. Sobre a vedação, foram projetados painéis de esteiras de bambu posicionados entre as varas, podendo ser feito, então, um acabamento com reboco e pintura. Essa solução não leva diferença na quantidade de material em relação àquela da construção civil, à construção convencional. Adotou-se o padrão de varas de bambu de 6 metros. A partir dessa premissa, pode-se calcular a quantidade de material cortando e reaproveitando as varas para as outras funções construtivas. Aqui temos a planta da residência. Então, a gente pode ver que tem 2 unidades habitacionais, uma espelhada à outra, onde tem os círculos verdes significam as varas de bambu, as varas estruturais, localizadas, né, para a estrutura da residência. Na figura 2, temos a imagem tridimensional da estrutura com as varas de bambu. Então, temos os pilares, as vigas de travamento e as vigas laterais. E podemos ver também, na figura B, o detalhamento da encaixe e conexão das varas de bambu. Segundo a tabela 1, pode-se então calcular a quantidade necessária de bambu, né, das varas de bambu e o seu tamanho, né, para a unidade habitacional. Conclusões. Então, foi possível concluir, né, que o modelo estrutural de pórticos de bambu se apresenta como alternativa para a substituição do aço na construção convencional, reduzindo assim o consumo desse material não renovável, e propõe também a redução do impacto de sua logística de transporte à região amazônica. Então, foi feita essa substituição, né? Então, pôde-se tirar totalmente o aço da residência. Aqui temos as referências e gostaria de agradecer a apresentação desse trabalho no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Muito obrigada.